Bora, fiel, com a vitória do Corinthians 3-0 em cima do Capivariano, com o show da molecada do Terrão. Se liga só na análise do pós-jogo. Tem a Lili trazendo informações pra gente, tem o Rodrigo Vessone, tem o Mano. Infelizmente não vou poder mostrar as imagens do jogo, o Paulistão tá meio chato com relação à imagem, então a gente vai dar mais branquiçada ali, mas dá pra ver legal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corigão. Trouxe mais relações, bora pro vídeo. Agora, fã de esportes, você já vê o escudo do Corinthians, porque falaremos de Campeonato Paulista. O Corinthians vem na força de sua base, um time reserva, mas os meninos conseguindo ali performance importante para mostrar que podem sim ajudar muito o timão. Vamos à Neoquímica Arena. Lili Nascimento está no Sport Center para falar do Corinthians, que tem o Palmeiras pela frente. Fim de semana tem Palmeiras, hoje a molecada apareceu bem. E aí, o clima na Neoquímica Arena, já olhando pro Verdão. Boa noite, Lili. Fala, Mota, beijo pra você, pro Kefur, pra todos que estão nos acompanhando neste Sport Center. É um clima leve, né? O Corinthians que acaba de ganhar um título, vence hoje em casa, jogando diante de mais de 28 mil torcedores. É um número, né, que chama a atenção. Você fala assim, 28 mil torcedores numa quinta-feira, às 8h30 da noite, mas é porque é difícil o Corinthians colocar menos que 30 mil torcedores na Neoquímica Arena. Então, para o padrão Corinthians, é um número que você fica um pouco assim, mas foi uma torcida que fez barulho durante os 90 minutos, jogo importante, vitória importante, como você disse, né, Mota? Noite dos crias do Terrão. A gente começa com o gol do Dieguinho, né? O primeiro gol do Dieguinho pelo profissional, então um gol muito importante para ele, com a assistência do Bidu. O Bidu que começou no banco, até porque o Dorival colocou todos os titulares no banco de reservas, alguns nem vieram para jogo, né? Carrilho, Hugo Souza foram poupados, mas o Bidu precisou entrar porque o lateral esquerdo Hugo acabou se machucando, sentindo dores ali no joelho. Parece que é algo grave, a gente vai esperar depois para o departamento médico atualizar, mas ele saiu chorando do campo e saiu de maca. Depois vem o gol do Guinegão, né? O Guinegão que já tem 6 gols pelo profissional, comemorou bastante marcar mais um gol. E por fim, o Kaique que acabou tabelando ali com o Memphis ajeitou e ele fez aquele gol bonito, né? Deu aquele tapa. Aliás, de gol bonito ele entende. É o primeiro pelo profissional, mas ele também fez um gol muito bonito na Copinha em 2024. Por isso que eu falo que essa foi a noite dos crias do Terrão. 3-0, uma vitória importante. O Corinthians que ainda estava embolado com outros clubes ali, o Corinthians que estava na 7ª colocação, vai encaminhando uma classificação entre os 8 primeiros aí do Campeonato Paulista. Sigo aqui na zona mista, daqui a pouquinho os jogadores devem aparecer, né? A assessoria ainda não falou quem vem, mas a gente já pode imaginar que os crias do Terrão devem aparecer por aqui. Afinal, é noite de se comemorar, não só pela vitória corintiana, mas também, né, pela estreia de Kaique e do Dieguinho marcando com a camisa profissional do Corinthians. Mota. Obrigado, Lili Nascimento, trazendo informações direto da Neoquímica Arena. Já mais destaques da vitória do Corinthians contra o Capivariano. Fala, galera, tudo bem? Ó, fim de jogo, Neoquímica Arena, Corinthians 3, Capivariano 0. Uma vitória tranquila, o Corinthians jogou com seu time reserva e conseguiu fazer os gols, todos eles meninos da base, né? Desde 2023 não tinha 3 gols de meninos da base e foi feito esses gols. O Corinthians vai a 11 e agora tem a perspectiva de passar o Palmeiras, que tem 12 no final de semana. Aliás, a torcida no final do jogo ficou gritando, obviamente, pedindo para o time ganhar no domingo, lembrando a importância do derby no próximo final de semana. Vitória tranquila, nota ruim, lesão do Caio César, tá vindo da Arábia, o Hugo também saiu machucado, talvez essas duas sejam as notícias ruins aí. Descansou todo mundo e domingo, como a torcida diz, domingo é guerra, tem um grande jogo no domingo, valeu? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 3, Capivariano 0. Antes de mais nada, pessoal, muito obrigado por todas as mensagens que me enviaram com relação ao meu aniversário. De coração, valeu, pessoal! Mas bora falar do jogo. Depois daquela guerra de domingo contra o Flamengo e visando já o clássico do final de semana, o Dorival mandou para campo e com razão um time alternativo no jogo de hoje. Foco total no jogo contra o Palmeiras domingão, rapaziada. É sem massagem pra cima dos caras. Mas o jogo de hoje, pessoal, foi legal para acompanhar alguns jogadores que têm potencial, mas estão no banco. Ainda estão no banco, mas quem sabe em breve não pegam até titularidade. Tem vários deles aí. Por exemplo, o Milans. Esse foi contratado para ser reserva do Mateuzinho, óbvio.
tá jogando muito com a camisa do Corinthians. Mas eu acho que ele foi bem discreto na partida de hoje. Matheus Pereira, esse novamente foi bem, pessoal. Inclusive, em breve, eu acredito que ele possa tirar até a titularidade do Carrídio. O Garro ainda tá meio fora de forma, tá sem muito ritmo de jogo, mas é um jogador acima da média. É um cara extremamente inteligente, qualificado demais, confio demais no futebol do Garro. E o Caio César, pessoal, que era o melhor em campo até se machucar aos 12 minutos. Foi uma baita pena, né? Porque, porra, era o cara que tava realmente chamando o Corinthians pro jogo. Com a saída dele, o Corinthians acabou meio que definhando nesse primeiro tempo e não conseguiu fazer nada. No segundo tempo volta com uma intensidade que foi bacana. E inclusive trazendo a possibilidade da vitória, porque não dava nem para pensar em enfrentar o Capivariano dentro da Neoquímica Arena e não vencer essa partida, né? Não foi aquele amasso, mas foi realmente suficiente para poder vencer. Ponto positivo, pessoal, para os garotos da base que foram quem marcaram os gols na partida de hoje, né? O Dieguinho que marcou um bonito gol, o Guinegão logo na sequência também fez o segundo e o Kaique fechou o placar ali fazendo 3-0 pro Coringão. Se um dia eu fui triste, pessoal, eu não me lembro mais, porque o Coringão tá imbuído novamente, mano. Eu quero ver quem vai segurar, mano. E domingo é vocês, hein, porcada? Se liga que o Coringão vai atropelar geral. Abel, se prepara pra dar tchau pro Brasil. Vamos derrubar você domingo! Você que não veio aqui no Camarote Fialzone, você que não veio na Arena, você perdeu a base aqui hoje. Guinegão, Kaique. Vou te falar, se entra o André, o menino aqui, a torcida vai ao delírio. Então foi um jogo hoje, onde o Dorival usou muito a base, e essa base tá vindo forte, é o momento de usar. Tem hora que dá pra usar. Agora domingo é força máxima e aqui todo mundo falou, ó, é domingo, 8h30 da noite. Parabéns aí aos envolvidos, que 8h30 da noite também, num domingo, hein? É paixão pra escorrar da turma. Mas aqui deu Corinthians, 3-0, e você que não veio, perdeu. Vamos falar do jogo do Corinthians, 3-0 contra o Capivariano. Time reserva, é verdade, durante o jogo, jogadores importantes, Memphis Depay, por exemplo, entrou em campo para ajudar o Corinthians já estava vencendo, foi mais para ganhar ritmo, e a base corintiana deu conta do recado. Boa noite, André Kfouri. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. O Corinthians fez um bom jogo hoje, em especial no segundo tempo, embora em boa parte da primeira etapa tenha dominado o jogo, tenha tido muito volume, finalizações, mas não conseguiu abrir o placar. Desde o início, o Corinthians dominou, teve um futebol que a gente pode chamar de imponente no seu estádio, jogadores que ganharam outra oportunidade como titulares no jogo de hoje. Por exemplo, o Guinegão, que estava devendo um pouco, já não está devendo tanto. O Dieguinho fez um dos gols do Corinthians e participou do gol do Guinegão, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas hoje a presença do Garro fazia com que esses jogadores tivessem mais do que uma oportunidade, né? Mas sim uma excelente chance de mostrar serviço, porque o Garro é o tipo de jogador que melhora os companheiros. Ele é um viabilizador, um facilitador de jogadas, e com ele em campo é praticamente uma certeza que os atacantes vão aparecer algumas vezes em condições de concluir e fazer gols. Não aconteceu no primeiro tempo, o Corinthians levou até um susto com um gol que foi anulado corretamente por impedimento, mas um impedimento muito justo, gol do Capivariano, uma bola cruzada para dentro da área. 0-0 no primeiro tempo, na segunda parte as coisas melhoraram muito, numa jogada bonita, começada pelo Bidu do lado esquerdo, o Corinthians abriu o placar, a gente já viu o gol do Dieguinho e agora vê o Dieguinho cruzando para o Guinegão. A comemoração do Guinegão é a de um jogador que sabia que precisava reaparecer. No ano passado, por um momento na temporada, ele foi muito útil, voluntarioso, corajoso, mas acabou perdendo um pouco a força na reta final da Copa do Brasil, ele não foi um fator. E nesse início de temporada, mesmo pelo campeonato estadual, quando o Corinthians utilizou algumas escalações reservas, o Guinegão pareceu estar em outra rotação. Hoje ele contribuiu e fez um bonito gol de cabeça, mas falando em beleza, nada como... Nossa, impressionante. O gol do Kaique, né? É muito bonito, né? A bola faz uma curva daquele jeito que você sabe quando ele bate, que é gol. Aliás, jogadores que estavam atrás dele vendo o lance de frente, já levantaram o braço no momento da batida, deu para perceber ali atrás, ó. Acho que é o Charles, né? Que já comemora antes mesmo da bola entrar. E o Corinthians finalizou muito bem o jogo, fechou com 3-0, que é um resultado absolutamente natural pelo que o time mostrou
e o Capivariano não mostrou. A proposta do time do interior de São Paulo era evidentemente segurar e tentar alguma coisa em bola parada. Como eu falei, quase conseguiu no primeiro tempo, um lance que, se não houvesse VAR, muito provavelmente teria sido validado, e um gol que, claro, foi irregular. Mas o Corinthians hoje, mesmo com jogadores, né, montando esse time alternativo, porque tem clássico com o Palmeiras no fim de semana pelo Campeonato Estadual, fez a sua parte em especial no segundo tempo, com jogadores que aproveitaram a oportunidade. Depois o Memphis entrou, mas participou pouco o suficiente para fazer a parede no gol do Kaique, foi uma bela jogada da qual ele participa. E o Corinthians agora, evidentemente, pensa no que importa, que é o clássico com o Palmeiras no fim de semana. Que a gente já vai falar um pouco, mas Guinegão, eu acho que é um tema interessante dele aparecer, ainda mais no momento que pós-Copa do Mundo ninguém sabe o que será de Memphis Depay, até mesmo o Yuri Alberto com a sede de fora, importância de, não de substituir, ser o salvador, mas tá ali com uma minutagem e entregando. É o que eu falei, eu acho que a palavra é reaparecer, né? Como eu disse agora há pouco, em um até longo trecho da temporada passada, o Corinthians teve que recorrer a alguns jogadores da base, e o Guinegão foi quem mais se apresentou. Eu lembro da gente conversar aqui no Sport Center e elogiar a coragem, né, a compostura de um jogador da base. E claro, na história do Corinthians, muitos surgiram trilhando esse mesmo caminho que o Guinegão está trilhando, mas houve um momento em que parecia que esse jogador tinha vindo para ficar. Não que ele seria titular num ataque que pode ter o Memphis, pode ter o Yuri Alberto, não para isso, mas numa situação em que, na ausência desses jogadores, a torcida poderia se acostumar a ver o Guinegão em campo. Na parte final da temporada, quando o Corinthians disputou o título e ganhou o título da Copa do Brasil, é claro, os jogadores principais contribuíram muito, o Memphis e o Yuri Alberto em especial. Ele também, o Guinegão, não teve tanta oportunidade assim, mas nesse início de ano, nesse começo de temporada, a impressão que deu em alguns momentos é que ele estava, digamos, não estou dizendo que foi isso, mas parecia aquele jogador que estava um pouco atrasado em relação aos demais, na parte física, tentando se recuperar de alguma coisa. Evidentemente, não é isso que aconteceu. Eu estou falando sobre a impressão. Parecia uma marcha atrás dos seus companheiros. Perdeu algumas oportunidades e hoje contribuiu, fez um gol, comemorou daquela maneira a extravasar, o que ele deve considerar um mau momento, que tomara tenha terminado com o gol de cabeça que ele fez hoje. Vamos com a tradicional tela das estatísticas do jogo. Corinthians 3, Capivariano 0, posse de bola 67% a 33%, finalizações 15-5, no alvo 6-1, grandes chances 4-1, escanteios 9-4, a rival 15-7, claramente um domínio Corinthians. O tempo de bola rolando muito baixo, né? 48 minutos apenas neste confronto Corinthians e Capivariano. Jogadores poupados, os principais, o Memphis entrou para passar óleo nas juntas. No fim de semana tem um derby contra o Palmeiras. Palmeiras que vem de um 5-1 de vitória, né, goleada. Para quem não estava ligado ao futebol ontem, o Palmeiras venceu por goleada. Quero que você fale o que espera para esse jogo, um jogo que tem história há muitos anos, quase centenária essa história. Aliás, centenária. O Palmeiras é de 14 e o Corinthians é de 1910. Sim. Passamos de 100 anos de rivalidade, mas 2025 foi um ano porque o Corinthians foi uma grande pedra no sapato do Palmeiras. A gente viveu há alguns anos um período de domínio do Palmeiras aqui em São Paulo, porque o Palmeiras nacional e continentalmente falando, era o time de São Paulo que praticamente monopolizou o sucesso durante esse período. E o Corinthians, o torcedor corintiano em especial, sofreu muito porque se trata da principal rivalidade. O ano de 2025 apresentou uma repaginação, digamos assim, desse relacionamento tão sanguíneo e de adversários tão tradicionais. O Corinthians, assim como o Guinegão fez hoje, reapareceu diante do Palmeiras, ganhou o campeonato estadual contra o Palmeiras na final, eliminou o Palmeiras numa fase até precoce da Copa do Brasil no caminho para conquistar o título, e a temporada foi marcada, e aí assim, é claro que quem tem as boas lembranças mais marcantes é o Corinthians e a sua torcida, tanto no estadual quanto na Copa do Brasil. Mas quem teve de lidar com a repercussão foi o Palmeiras e o seu torcedor, porque principalmente aquele mau momento que o Abel passou, quando foi ofendido de maneira
ingrata e cruel dentro do estádio que é a sua casa, logo depois do Palmeiras ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, mostrando que pelo menos uma parte da torcida entendeu de uma forma muito mais dolorosa aquela eliminação e culpou o seu treinador. Num gesto, como eu já disse, que o Abel, o treinador do Palmeiras, evidentemente não merecia. Então não é que a coisa tenha agora sido tomada por um espírito de vingança, entre aspas, muito entre aspas. A torcida do Corinthians agora, no final do jogo em Itaquera, repetiu aquela coisa que tinha feito de domingo é guerra antes da Supercopa com o Flamengo, cantou entoou o mesmo cântico, lembrando que neste fim de semana tem clássico com o Palmeiras, e é claro que isso também não pode ser levado ao pé da letra, se trata de um jogo de futebol e tomara que as coisas sejam tratadas dessa forma. Mas digamos que a rivalidade está reacendida. O Palmeiras teve um momento de praticamente domínio, e não foi pouco, tanto que o Abel se orgulhou disso em algumas declarações públicas em relação ao retrospecto dele contra o Corinthians, mas a página mais fresca dessa história foi escrita com o Corinthians como protagonista durante o ano de 2025. Tudo está recomeçando, porque o futebol é sempre assim. Vamos lá, a gente já vai para a Neoquímica Arena, já falaremos também dos jogos do Brasileirão, duelos importantes, tem técnico pressionado, mas eu quero ouvir mais uma com o André Kfouri. André, a gente passou o início de janeiro falando de um time que não tem profundidade de elenco, e não é porque ganhou do Capivariano de 3-0 com os reservas que a gente pensa diferente. Mas você já falou sobre o Guinegão reaparecer e tudo mais. Quem hoje, assim, mostrou que pode contribuir, assim, numa emergência não, numa situação cotidiana, o futebol precisa de um rodízio, quem pode contribuir? Entre esses jogadores que são considerados reservas e existem todas as razões para que sejam, mas estão à disposição e representam juventude e ali no banco de reservas, muitas vezes o técnico olha e precisa ter confiança para colocar esses jogadores em campo. Ou durante a semana, antes de um jogo como o de hoje, o técnico também precisa confiar neles para iniciar a partida. O gol do Guinegão é significativo porque ele já tinha aparecido, o torcedor o conhece, já espera dele as boas noites, as boas atuações, mas o Dieguinho fez um gol e cruzou para o segundo gol, para o próprio gol do Guinegão, e assim é uma boa partida, participações decisivas, num jogo que, como você falou, é contra o Capivariano, o que se espera é que o Corinthians vença e vença bem, como aconteceu, mas quando esses jogadores não aproveitam as oportunidades, a primeira coisa que a gente diz é, mais uma chance tiveram, iniciaram o jogo, não foram bem, alguma coisa precisa melhorar, e quando eles cumprem aquilo que é esperado deles, quando eles fazem o seu papel, a gente também tem a obrigação de reconhecer. Não importa contra quem, receberam a chance hoje diante da torcida com o Corinthians em casa e representaram bem a camisa que vestem. Vai ser fiel Corinthians 3-0 no Capivariano, com o show das cria do Terrão, Dieguinho, Guinegão e Kaique fazendo seus gols aí. E golaço do Kaique, hein? Jogadinha com o Memphis Depay ali. O Dieguinho abriu o placar, né? Um belo gol também. Guinegão de cabeça ali, tá precisando desse golzinho. Infelizmente, no primeiro tempo, o Caio César se machucou, aparentemente ali na coxa, né? Na posterior da coxa. Desfalque para domingo, possivelmente. Porque, cara, o pouco que ele jogou ali, ele é muito liso, o Caio César, mano. É muito bom jogador, muito bom. Aí entrou o Dieguinho também, que é muito bom também, na posição do Caio César. O lateral esquerdo, o Hugo, acabou se machucando no primeiro tempo, aparentemente ali, pelo que eu vi, parece ser ligamentar essa lesão dele, e vocês sabem, eu não gosto do Hugo como lateral, eu acho bem fraco, muito ruim, mas nunca vou torcer para um jogador se machucar assim, ficar fora do time assim, né, se machucando. Então, tomara que não seja nada de grave, aparentemente é ligamentar. Então esse 3-0, 11 pontos, quando ele chega agora, acho que a quarta colocação, quinta, encostando na porcada, domingo. Vamos vencer esses caras na Neoquímica, vamos passar eles, classificar para a próxima fase do Paulistão. E o Santos vai ser rebaixado, hein? Sei que não tem nada a ver com o jogo do Corinthians, mas vai cair o Santos no Paulista, hein?
Então é isso, fiel. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo, fiel. Valeu, é nóis.